Muito bem. Esse episódio ele é todo especial. Ele está sendo gravado nessa sala aqui gigantesca de cartas e ele é destinado para os iniciantes no poker. Então você é iniciante, não perca este episódio. Vamos lá. Eu vou começar com a dica, primeira dica de ouro. É a mais importante de todas. Decore o ranking de mãos. Não tem como você jogar poker sem saber quem ganhou ou quem perdeu. Então o ranking de mãos é fundamental, tá na cabeça. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês como não é tão difícil. Vamos lá. Carta alta, par, dois pares, trinca, sequência, flush, full house, quadra, straight flush, royal, straight flush. Viu como é fácil? Então, decora. Decorou? Agora anota aí a segunda dica. Segunda dica é o seguinte: quando você faz dois pares e um par está na mesa e um par está na mão, lembre-se que a carta da mesa ela é comunitária. E aí você vai utilizar tanto a carta da mesa quanto a sua carta da mão. Então, por exemplo, você tem par de rei na mão e aí cai 10, 10 e ás. Aqui você já tem dois pares, o par da mesa e o seu par da mão. Tá? Não é dois pares só quando você acerta os dois pares da mesa. Então vamos supor, você tem rei e valete. Aí cai rei, valete e 2. Não é só assim, tá bom? Então, cuidado com dois pares. É tanto da mesa quanto da mão. Terceira dica importantíssima. É para o jogo da sequência. Você não faz sequência. Olha, essa dica é rara, hein? Caríssima, rara. Grava aí. Você não faz sequência sem o 5 e sem o 10. Quando cai o 5 na mesa, cuidado, porque fica mais fácil alguém fazer sequência. Então, essas duas cartas, 5 e 10, elas são importantes. Quando as cartas comunitárias estiverem conectadas e tiver ou 5 ou 10, você tem que ficar esperto. Agora, se você tiver o 5 e o 10, ou o 10 na mão, também você pode fazer a sequência. Então, se liga nessa dica, tá? Outra dica importantíssima, tá? Para iniciantes, tá? O full house e a sequência não tem kicker. Por quê? Porque eles já possuem critério de desempate próprio. Então, a sequência e o full house possuem critério de desempate próprio. Por isso, não tem kicker. Então, qual que é o critério de desempate próprio do full house? É quem faz a maior trinca, a maior trinca leva. É o primeiro critério. E depois quem fizer o par maior leva. Então, trinca primeiro, par segundo, critério de desempate do full house. E qual que é o critério de desempate da sequência? Quem faz a sequência maior, utilizando a maior carta. E se eventualmente for a mesma carta? Split pot. E aí divide o pote. Gravou aí? Então, sequência e full house não possuem kicker, tá? E o que é o kicker? O kicker é o seguinte, o pessoal já me perguntou, Diogo, o que é o kicker? O kicker é como se fosse as cartas de desempate. Você vai formar o jogo com 5 cartas, 5, tá? O kicker pode ser uma carta das 5 ou 2 cartas. A segunda também pode ser kicker. Eu vou dar um exemplo a seguir aí. Tá? Vamos ver qual mais uma dica importante para o iniciante. Tá? A questão do dealer. Tá? Tem gente que só joga em casa, no home game. Fica com um pouco de receio de ir no clube. Fica à vontade. Se você tiver dúvida, pergunte ao dealer. Ele tem o dever de explicar para você. Tá? Outra questão importante é o seguinte. Com relação a torneios, você sabe que o primeiro aumento é sempre o dobro no poker, sempre o dobro. Primeiro aumento, sempre o dobro, beleza? Em qualquer modalidade de poker, Texas Hold'em, Omaha Pot Limit, Omaha High Low, Stud 7 Card,
Stud 8 Better High Low, qualquer modalidade do poker, o primeiro aumento é sempre o dobro. Fica a dica aí também. Vamos lá. Você tem que cuidar também que tem um mini raise, né? Mas o mini raise é depois do primeiro aumento. Então, se liga aí, tá? Vou mostrar agora a seguir com as cartas para algumas dicas para os iniciantes. Então vamos lá, estou utilizando o baralho da Cassineira Dealer Pro, Escola de Dealers. É um baralho muito bonito. E aqui, esse é o flop, tá? Vamos lá, flop. Ás, dama 5, turn 7, river 9. E você tem ás e dama. Qual jogo você fez aqui? Você fez 2 pares. Então você acertou o par de ás e o par de dama. Então, ó, 4 cartas. Qual seria o kicker aqui? O kicker é a quinta carta, seria a mais alta. O kicker é o 9, tá? Então sobe essas 3, tá? Você fez 2 pares aqui, kicker 9. Vamos nessa. Agora, flop, ás, ás, valete, turn 4, river 9, tá? E você tem na mão valete e dama. Qual jogo você fez aqui? Qual jogo? Você fez 2 pares. Quais pares? Você fez o par da mesa, tá? Par de ás e o par de valete. E quais cartas seriam o kicker aqui? Então, ó, 3, 4, entraria a sua também 5, tá? Então o kicker aqui está na mão e não na mesa, tá certo? Essa aqui entra porque é a maior carta. Se fosse ao contrário, aí o kicker já estaria na mesa. Então seria assim, ó, ok? O kicker da mesa. Então esse exemplo é um outro exemplo que você fez o jogo 2 pares. Par de ás com valete, kicker dama. Então esse aqui é um exemplo de full house. Ele fez full house aqui, porque o flop são os 3 valetes, e aí cai o ás, e ele então faz o que está na mesa, a trinca que está na mesa e o par. E aí aqui é a chamada banana, caiu, que não vai fazer nenhuma diferença. Então cuidado com isso. Cartas comunitárias, sua mão, você vai fazer pares que estão tanto na mesa quanto na sua mão. Então, esse é uma questão importante. Mais uma dica aí para os iniciantes: cuidado com a questão do dinheiro, tá? Joga free roll lá nos clubes. Não tem vergonha nenhuma, tá bom? De você começar jogando free roll, sem problema, vai lá, joga, se diverte. Bom, mesmo que você seja um empresário de sucesso, etc. Cuidado com a questão do dinheiro, que talvez haja entre os jogadores uma falsa impressão de que as coisas são fáceis, tá? As coisas não são fáceis. Então, cuidado com isso. Às vezes você vê um camarada ribai, 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 e você não sabe. Às vezes as situações financeiras são diferentes. Então, se você só pode jogar uma vez por mês, joga uma vez por mês, tá? No clube. Se você só quer jogar torneios pagos, se você quer jogar o free roll, vai e joga o free roll, tá? Então, se liga na questão financeira também, tá? Muito bem, e a dica derradeira é a seguinte: não se preocupe com os termos em inglês. Você, ao longo do tempo, você vai estudar, vai comprar alguns livros de poker e aí você vai assimilando ao longo do tempo. São muitos termos técnicos, e o termo técnico não significa que o camarada sabe jogar bem, tá? Às vezes a gente vê pessoal conversando nos intervalos do torneio, caprichando nos termos técnicos, tá?
E o termo técnico necessariamente não representa a capacidade do camarada jogar bem ou não, tá? Então joga aí, tá? E você ao longo do tempo vai correndo atrás. Tem que realmente buscar se inteirar dos termos, mas no início não se preocupe com isso. O importante é você continuar jogando. E os termos você vai pegando ao longo do tempo. Forte abraço a todos. Bom, então para concluir o episódio, se você é iniciante no poker, tem alguma dúvida, deixe o seu comentário abaixo, que eu vou responder para você com muito carinho e com muito critério, tá? Às vezes acontece o seguinte, como o poker é um jogo entre jogadores, é disputado entre jogadores, muitas vezes alguns jogadores no início, isso bem no início do poker, ensinavam errado às pessoas, porque sabiam que logo mais no dia seguinte você estaria numa mesa contra ele, né? Então eu acho isso daí extremamente deselegante, falta de ética, é um absurdo isso, tá? Ensinar errado poker para as pessoas. Então eu vou te ensinar, se você fizer a pergunta lá, eu vou responder e vou responder com critério, com certeza da maneira correta, tá bom? Então, forte abraço a todos, espero os comentários e se você tem sugestões para novos episódios, manda aí também nos comentários. Abraço a todos.